Então, é um prazer estar aqui com vocês e realmente esse tema de resíduos sólidos tem sido um desafio para o Brasil, em especial, por conta dos anos que nós já temos em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é, na verdade, uma legislação de 2010, uma legislação que, portanto, já tem uma certa maturidade, um tempo em vigor, e que nós gostaríamos, no nosso país, de ter avançado mais, mas que ainda são muitos os desafios, de fato, não só no Brasil, mas nos nossos estados e municípios. Eu coloquei aqui alguns aspectos que acho que vale a pena abordar, e claro que o nosso foco como CETESB, como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, vai ser muito mais do ponto de vista das contribuições que nós podemos trazer do Estado de São Paulo, mas, em certo sentido, também contribuem para o Brasil como um todo. Essa legislação ela buscou trazer um equacionamento de aspectos muito diferentes, que vão desde uma questão que envolve a própria pessoa humana, mas também o meio ambiente, a atividade econômica e a inclusão social. Isso, por si só, já é uma dificuldade, porque, de fato, o foco principal de resíduos sólidos, que é uma questão do ponto de vista ambiental e econômico, ou dos pontos de vista ambiental e econômico, acabou perpassando por uma questão também social. E é muito complicado resolver um problema social por meio de questões econômicas e questões ambientais. E acho que essa foi uma das grandes dificuldades da legislação em termos práticos. E, obviamente, trabalha também com prevenção, destinação e disposição de resíduos. Essa, vamos dizer, junção de todos esses fatores acabou nos impondo uma maior dificuldade de solução. Obviamente, nos trouxe também alguns aspectos que vão desde a redução na origem, a reciclagem, a valorização e a eliminação de resíduos, e nos parece que, no início, o Brasil trabalhou muito somente com a visão de reciclagem ou não reciclagem dos resíduos, quando, na prática, nós teríamos outros elementos para serem trabalhados. Vejo que, hoje, os setores, em especial os setores produtivos, têm dado um foco maior na questão das próprias embalagens, na redução das embalagens, num desenho melhor das embalagens, do que aquilo que se deu no início dessa legislação, quando se falava simplesmente na reciclagem ou não, enfim, a conversa era muito mais restritiva do que o que está acontecendo hoje, depois de praticamente 10 anos da própria Lei de Resíduos Sólidos. Aqui também nós vamos ter uma visão de ciclo de vida do produto, a partir da legislação, que vai desde o desenvolvimento do produto até a disposição final. São vários aspectos que precisam ser considerados em termos práticos, e acho que esse é um foco, como eu disse, que é muito mais recente, que vai considerar desde a obtenção das matérias-primas até, de fato, a disposição final dos produtos. E a nossa legislação ela optou por trabalhar com a chamada responsabilidade compartilhada. Essa responsabilidade compartilhada trouxe uma certa dificuldade prática ao atribuir esses fatores separados do ponto de vista de responsabilização, quando, por exemplo, nas diretivas da União Europeia, o foco era muito mais um foco de responsabilidade alargada do fabricante. Então, ali, realmente, você tem uma responsabilidade mais clara de uma figura que depois distribuía as responsabilidades na sua cadeia. No nosso caso, com a responsabilidade compartilhada, nós tivemos e temos ainda muita dificuldade em distribuir essas responsabilidades em termos práticos, o que também dificultou a própria aplicabilidade da norma, e, portanto, nós tivemos vamos dizer, essa demora maior na divisão e na
atribuição das responsabilidades. E aí o foco maior de trabalho que tem ocorrido, em especial no estado de São Paulo, é como fazer isso separando o papel dos municípios e a própria logística reversa que vem, então, a partir dessa legislação. Que critérios são esses e como distribuir essas responsabilidades em termos práticos? A legislação trabalha muito com a viabilidade técnica e econômica e traz muito claramente um ponto que é fundamental, que é a independência desse trabalho em relação àquilo que se faz nos municípios. Então, a logística reversa ela tem que ser algo feito independentemente daquilo que os municípios fazem hoje em termos de gestão de resíduos sólidos e, obviamente, continuam tendo essa responsabilidade. Isso se dá porque a própria lei de saneamento continua em vigor. A lei de resíduos sólidos, então, coloca isso expressamente, não só não revoga a lei de saneamento, como expressamente recepciona e coloca a aplicabilidade de ambas as normas. Então, nós continuamos com uma responsabilidade de gestão por parte do município e, ao mesmo tempo, com uma nova atribuição, que é a logística reversa, como um sistema paralelo. Então, temos agora 2 sistemas funcionando ao mesmo tempo. E o desafio é exatamente como trabalhar esses 2 sistemas ao mesmo tempo, separando, por assim dizer, essas responsabilidades, tendo uma logística que a própria legislação coloca como algo independente do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Tá? Nós temos também um decreto que faz uma equiparação, aqui eu falo mais no caso do acordo setorial de embalagens, para aqueles que não firmaram esse acordo e, portanto, não estariam sujeitos àquelas regras gerais do acordo setorial de embalagens em nível federal, no sentido de que também deveriam ter aí um sistema, né, de logística reversa para os seus próprios produtos. Então, aos poucos, o que nós tivemos nesse histórico aí de praticamente 10 anos foi uma estruturação de um sistema paralelo, um sistema que não substitui o sistema realizado pelos municípios e, portanto, ele surge como um sistema paralelo que deve ser feito pelo setor privado, e que, de alguma forma, vai se estabelecendo, e conforme esse sistema vai crescendo, ele vai, em certo sentido, reduzindo aquilo que o município faz, mas, em momento algum, substitui ou pode-se dizer, ou seria possível dizer, que vai substituir aquilo que o município vem fazendo, né? Bom, isso se coloca de uma forma teórica, como um marco teórico, um marco legal, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter que encarar quais são esses dados que nós temos em termos práticos, do ponto de vista da destinação de resíduos no nosso país. E aí, sim, olhar isso do ponto de vista teórico e prático para casar esses instrumentos que nós temos. Então, um primeiro ponto que me parece relevante é olhar os dados do ponto de vista da própria coleta seletiva, né? Então, aqui trazendo alguns dados até dos relatórios da Abrelp, nós verificamos em dados numéricos como está a questão da coleta seletiva. Aqui vale também vamos dizer, uma reflexão sobre essa própria visão da coleta seletiva como sendo a única alternativa viável, porque em muitos outros países nós temos outras metodologias sendo aplicadas que não são necessariamente a coleta seletiva. Então, eu trago aos senhores essa reflexão, porque talvez essa visão não precisa ser tão paternalista de que sempre tem que haver a coleta seletiva, né? Em muitos países há um sistema onde o próprio consumidor entrega os resíduos em determinados pontos de entrega e, a partir dali, se faz uma logística reversa ou se faz uma destinação ambientalmente adequada. Então, essa é uma reflexão válida também, porque leva a uma participação do consumidor
consumidor e não necessariamente impõe uma coleta seletiva, já que nós temos dados mostrando que, muitas vezes, o custo daquela coleta seletiva ele se torna muito maior do que o custo da coleta tradicional e as pessoas não têm aderido à coleta seletiva. Então, claro, cabe sim um papel da educação, mas, ao mesmo tempo, existem outras metodologias que funcionam também em outros países. Aí eu trago uma reflexão até pessoal de que nós somos ainda muito paternalistas no nosso contexto brasileiro e que nós poderíamos também pensar em outras alternativas que não são necessariamente a coleta seletiva. Tá? Então, aqui eu estou colocando esses aspectos. Também seguindo nos dados aí que são disponibilizados pela BRELP, né, um pouco do que são os resíduos gerados, né, e quanto desses resíduos gerados eles são, na verdade, né, em toneladas por dia e a partir da geração, o quanto a gente consegue ou não fazer essa reciclagem em números, para mostrar também que essa evolução ainda fica muito aquém daquilo que nós desejaríamos em termos práticos. Né? Então, nós precisamos ainda evoluir bastante no que diz respeito a esses números em termos brasileiros, daquilo que nós queremos avançar na prática. E esses são dados fáticos, porque eu acho que é interessante partir dos dados reais que nós temos para aquilo que nós desejamos avançar, seja no que diz respeito à gestão dos municípios, seja no que diz respeito à própria logística reversa. E aí, sim, trazer à discussão quais são os nossos reais desafios. Né? E eu coloco, então, alguns aspectos para nós discutirmos, e me coloco aqui à disposição para isso. Então, primeiro, né, esse trabalho com a chamada educação ambiental. Então, aqui tem uma pesquisa que foi realizada pelo IBOP, que fala um pouquinho sobre o conhecimento das pessoas em relação à reciclagem de embalagens, que ainda é um conhecimento baixo. Então, aqui é por categoria de embalagem, que talvez para nós, assim, como estudiosos ou mais relacionados com esse tema, causa um pouco de espanto, né, o percentual de conhecimento em relação a algumas dessas embalagens. Mas essa pesquisa é de 2018, mais ou menos recente, né? E as pessoas ainda apontam uma falta de conhecimento sobre a reciclagem. Então, o quanto nós ainda precisamos trabalhar a questão do próprio conhecimento que, enfim, a informação, melhor dizendo, né, em relação à reciclagem, por exemplo, das embalagens, e eu estou focando mais a minha apresentação em relação a isso. Também um pouco dos desafios da CETESB, como órgão ambiental do Estado de São Paulo. Em São Paulo, nós estamos trabalhando a logística reversa com alguns setores em especial. Tá? Então, esses são os setores que já fazem parte de termos de compromisso com a CETESB. Eu vou fazer a leitura, porque como tem uma tradução simultânea, e tem aqui várias pessoas que não entendem o português, mas são embalagens, né, ligadas a produtos de saneamento e desinfetantes, óleo comestível, filtros de óleos lubrificantes, embalagens de agrotóxicos, embalagens de óleos lubrificantes, baterias automotivas, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, embalagens em geral com outro grupo de associações. Nós temos hoje um desafio de inclusão do comércio, do setor de comércio. Esse desafio está sendo trabalhado hoje. Então, nós estamos numa linha de ter termo de compromisso com esse setor e também com os municípios. Né? Lembrando que, no Brasil, nós temos 3 categorias de trabalho para, em especial, ser feito no setor de embalagens, que seria o acordo setorial em nível federal, os termos de compromisso para aquelas hipóteses onde não há acordo setorial ou se pretende algo mais específico
específicos sobre pontos que não foram colocados no acordo setorial, ou então os decretos, que vão trazer alguns elementos ainda mais precisos do ponto de vista daquilo que se deseja. O Estado de São Paulo, então, trabalhou termos de compromissos para aquilo que seria desejável em São Paulo, e vem trabalhando isso de uma forma mais específica, como qualquer outro Estado pode trabalhar. Pode trabalhar desde que seja na linha daquilo que foi celebrado no âmbito do acordo federal, sem sair da lógica do acordo federal, né? E qual é a importância disso? A importância é que a base de tudo isso está na base de uma lógica única. Afinal de contas, nós estamos falando de logística reversa. Então, a base não é um conceito jurídico, é um conceito técnico de logística que, portanto, tem que se enquadrar para tudo isso. Não faz sentido que se criem regras totalmente diferentes para cada região do país ou para cada município. Caso contrário, isso fica inviável para as empresas que vão ter que fazer essa logística. Então, isso deve ser respeitado e está muito claro na própria legislação, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? O que nós temos em termos de normativa em São Paulo? Né? Em 2015, nós tivemos uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente que falava na vinculação da renovação das licenças de operação para as empresas que estão em São Paulo à existência da logística reversa. Isso, na verdade, dependia de certas regras que viriam a partir das decisões da própria CETESB, da Companhia Ambiental do Estado. Então, nós temos aqui uma decisão de diretoria da CETESB, que é de 2018, trazendo esses regramentos mínimos. Então, foi exatamente a decisão que regulamentou aquela resolução, a Resolução 45 de 2015, incorporando a logística reversa como exigência no licenciamento ambiental. E, portanto, as empresas passaram a apresentar, então, os seus planos de logística reversa e, obviamente, os relatórios anuais daquele trabalho que estava sendo desenvolvido. O papel da CETESB, vejam, não é um papel de impor aquilo que não pode ser feito, mas de construir, junto com o setor privado, aquilo que é razoável e que é viável de ser feito. O que a CETESB entende é como podemos avançar nesse tema. Então, nós queremos receber dos setores as propostas e buscar construir o avanço desse tema junto com o setor privado. Essa é a ideia. Por isso que aqueles que nos procuraram, mesmo que tinham algumas dificuldades para fazer, por exemplo, o seu relatório, foram encorajados a apresentar o relatório, ainda que com algumas falhas, foram recebidos na CETESB para que apresentassem esses relatórios e depois tivessem uma devolutiva com orientação e proposta de revisão, porque todo o trabalho que está sendo feito hoje é um trabalho para que haja um avanço nesse assunto, e esse avanço é um avanço construído. Né? O melhor é que nós possamos avançar do que nós não tenhamos nenhum avanço, porque, vamos dizer, se exige algo que é inviável de ser feito. Né? Pelo contrário, a ideia é avançar. Então, a gestão atual tem trabalhado o que nós chamamos de CETESB de portas abertas, que é receber essas demandas, as dificuldades e avançar conjuntamente com os setores, em especial no que diz respeito à logística reversa. E, em especial, construindo aquilo que é viável e previsto na lei. Então, eu trago aqui para vocês, inclusive, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que, ao discutir uma questão de responsabilidade, que seria a responsabilidade compartilhada prevista na lei, ao tratar de embalagens, disse que a responsabilidade do fabricante pelo descarte irregular de embalagens deveria ser totalmente do fabricante, no sentido de que o fabricante, inclusive, deveria recolher todas as embalagens encontradas em qualquer lugar
da face da Terra, praticamente. Então, vejam, isso contraria totalmente a lógica da responsabilidade compartilhada. A partir do momento que eu apresento um sistema de logística reversa e que eu coloco isso à disposição do consumidor, é exatamente nesse ponto que eu consigo limitar a minha responsabilidade como fabricante, porque eu não me substituo à vontade do consumidor em atender aquele sistema que está disponível. E por que eu trago esse julgado? Para mostrar a importância de ter o sistema de logística reversa. O não ter o sistema é que cria uma vulnerabilidade aos fabricantes. Porque se eu não tenho o sistema, aí sim eu estou vulnerável. Eu não consigo demonstrar o quanto eu estou colocando isso à disposição daquele consumidor e daqueles consumidores do meu produto. Então, é muito, muito importante que haja, vamos dizer assim, esse atendimento às regras, né? E isso demonstra que nós vamos ter que trabalhar, sim, na recuperação das embalagens, nós vamos ter que trabalhar nesse papel do consumidor. Então, o julgado, ele, na nossa visão, vai na contramão da responsabilidade compartilhada, mas isso também não afasta o papel dos fabricantes em atenderem ao regramento previsto em lei, né? Os incentivos, como muitos colocam, eles devem ser pensados, as parcerias, né? Essa logística reversa independente, que deve também ser muito bem estruturada pelos fabricantes, né? De forma a que nós possamos, sim, ter um sistema estruturado que se mostre como um sistema independente daquele sistema que vai ser seguido pelo município. E quanto mais essa logística for independente e estruturada, nós vamos ter condição, então, de avançar e reduzir aquele papel dos municípios. Eu acho que seriam essas as minhas contribuições e eu fico à disposição, então, para responder eventuais questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia.